E aí você sempre falou uma coisa, que qualquer pessoa tem a capacidade de aprender o que quer que seja sozinho, mas o professor abrevia e muito aquela jornada, aquela caminhada, aquela jornada do som que ele vai ter. Quantas vezes a gente não escutou? O que você faz da vida? Eu falei, eu sou músico. Ah, é? Mas você trabalha com o quê? Professor, a escola, não dá, fala-se muito de talento, não dá talento para ninguém. O que ela faz é abreviar o tempo que ele levaria para descobrir as coisas sozinho. Ponto. É isso que faz o professor, o orientador, entende isso e vai fazer com que as coisas importantes caiam na mão dele. Porque existem vários objetivos dentro da arte. Você está estudando música. Nós tínhamos lá uma entrevista que a gente fazia, tinha 3 perguntas que eu gostava sempre de olhar na ficha de entrevista, que elas fossem preenchidas. Qual é o seu objetivo com o estudo de música? A sugestão que tinha lá era para satisfação pessoal, para fins profissionais, você tem intenção de tocar, ou para fins didáticos, se você quer ser um professor. Quando você procurou, que a maioria, para fins, eu quero... Pessoal, né? É pessoal, mas se eu continuar na carreira, aí vai depender, né? Mas normalmente tinha gente que vinha que já era professor, fim de didática. Eu sou professor, eu preciso melhorar a minha didática. Tá bom, você vai olhar com um olhar de que alguém que vai ser um repetidor, né, daqueles ensinamentos. Então, você tem que ter um curso de treinamento também para atender esse tipo de clientela. E vocês tinham no clã, né? O Tinha, clã tinha um curso treinamento de professores. E muitos professores e muitos pretendentes acabavam não atingindo aquele critério mínimo que vocês tinham para... Mas quando não fazia a coisa direito, ele passava por um exame dentro da própria escola, né? E ele não estava apto ainda para poder ser um professor da escola. Ele não era autorizado a trabalhar com o sistema ali dentro, né? Quase todo mundo conseguiu, pouquíssimos foram os que não conseguiram, às vezes até por um problema que não estava levando a sério. E aí o pessoal que eu tinha lá, eu me incluo, mas eles eram muito criteriosos com relação a isso. Né? Mas isso eu respeito pela profissão de músico, pela intenção que tem a escola de levar um bom conhecimento, né? Porque tinha que fazer alguma coisa, né? Eu vejo hoje, tem um monte de escolas, né? Franqueadas, o que mais tem. E aí, uma das primeiras coisas, né? Eu vejo hoje o meu filho está tendo aula, mas ele está tendo aula particular. A minha filha quer ter aula também. Meu filho está tendo aula com um aluno que veio do clã. A professora que eu vou buscar para dar aula para minha filha veio do clã. Por que eu digo isso? Eu vejo nessas escolas hoje em bairro, ou as franquias, que tem um monte... Aí você vê a metodologia. Não tem. Eles não têm uma metodologia. Cada professor tem a sua própria metodologia. E é um tal de enrolação. O clã, ele, nos períodos finais das aulas presenciais, né, do espaço físico do clã, a gente recebia muito aluno que vinham de outras escolas, que eles falavam, cara, o professor está me enrolando, o professor não está dando aula. Ou o que ele está dando lá, eu vejo na internet, ou seja, falta isso hoje. Essa relação humana, por mais que a aula hoje de muitos professores seja online, porque a gente, graças a Deus, tem essa possibilidade, os professores, parece que eles estão lá, consegui um espaço aqui para eu poder ganhar o meu por mês, então fica daquele jeito meio de qualquer jeito. E o clã nunca teve essa proposta. Eu não sei das outras escolas. Estamos generalizando, né? Tem muitas coisas sérias. Quando nós fizemos a escola, era uma escola pioneira mesmo. O próprio nome, né? Eu conheci o secretário de Cultura da época, daqui do estado de São Paulo, nós éramos amigos de todo mundo, o Zimba era um grupo muito famoso na época, só não tem ideia do que esse conjunto foi, como ele foi importante, né? E quando nós resolvemos fazer a escola, nós tivemos uma reunião com o secretário, e falamos com ele, mostrei o objetivo, qual era a nossa pretensão, como a gente deveria proceder para ficar regular, né? Ele falou, olha, o que vocês estão fazendo, estão propondo, é tão diferente de tudo que existe aí, que eu aconselho vocês fazerem uma escola livre. Dá para não organiza tudo direitinho, mas porque é uma escola que não vai se prender aos currículos oficiais. Quais eram os currículos oficiais? O conservatório, que o próprio nome diz, que prepara o executante
instrumento. Eles têm a programação do conservatório, você segue aquela programação, primeiro ano de piano, segundo, terceiro ano. No nono ano de piano, você se forma como pianista, tocando os autores, compositores eruditos. É isso que o conservatório trabalha. Ele não trabalha com outra coisa. E sem noção do conteúdo. Então aí você vai para a universidade. A universidade tem um currículo dela. Você entra lá e vai fazer o curso de composição e regência. Aí já me dá até arrepio, né? Como composição e regência? Cadê o curso de harmonia? Como é que você vai estudar composição se você não sabe harmonia? Espera, como é que é essa divisão? Quando eu estudei harmonia clássica, era um professor particular formado na Alemanha, ele falava, harmonia, contraponto, fuga, composição. Você começava com harmonia, depois você ia para contraponto. Isso erudito. Eu vi que não saía, e as pessoas que estavam querendo tocar esse tipo de música que a gente fazia, eles procuravam e não tinha. Então foi um oásis no deserto. Era uma escola que veio com uma programação completamente diferente. Você chega em uma entrevista e fala, o que você pretende com a música? O que você quer aprender? O que você quer tocar? Eu quero tocar música popular. Para mim poder ensinar música popular, eu tenho que ensinar. Então vai ser enquadrado aqui, vamos ver. Toca, já toca. Então eu verificava o nível dele, instrumentista, para ver se ele precisava ser programado para ele a melhor a técnica dele ou não. Às vezes ele já estava com uma técnica boa, mas o conhecimento era muito abaixo daquilo que ele já estava tocando. Então aquela entrevista servia para isso. Aqui, nem chegou a tocar uma sonata. Vou tocar a sonata de Dó maior de Mozart. Tá, tocou. Dó, mi, sol. Quando tocou um pedaço, falei, tá bom, execução. Então vamos lá, vamos fazer umas perguntas a respeito da harmonia que você está tocando. Tá. Então, que tom que está essa sonata? Hã? que tom está essa sonata? Você vê, eles não foram treinados para pensar. Como que tom? Como é que chama a sonata que você tocou? Sonata em Dó maior de Mozart. Então, que tom que tá? Que tom que tá? Começa em Dó. Isso aqui, acorde que é Dó, Sol, Mi, Sol, Dó. Você não entendeu? Então você vê o seguinte, eles eram intérpretes. Como é que você vai ensinar, pegar uma harmonia do Antônio Carlos Jobim, Carlos Lira? Quando eu faço assim é porque os negros nós estávamos numa outra época, né? Então não pode, né? Cadê o conhecimento para dar um embasamento desse tipo de coisa? Ou pelo menos o intérprete deveria ter um pouco mais de conhecimento daquilo que ele está tocando. Você começa a perceber, não, então eu tenho que... Essa carência, né? Essa carência. Então o clã veio atender isso, né? A pessoa chegava lá, eu quero improvisar. O que você pretende com a música? Eu quero improvisar, eu quero formar um grupo. Pô, para fazer isso você precisa estudar, cara, vamos estudar. Entendeu? Esse conhecimento que eu vou te passar é o que prepara você para poder fazer isso com consciência. Né? E esse pessoal era o pessoal justamente que... Nossa Senhora, os caras... Aquilo era um encontro de gente feliz, aprendendo, né? Os alunos estudavam, levavam a sério, deixava a gente meio louco, porque às vezes vinha com umas perguntas lá e eu sempre falava, o professor não sabe tudo, né? Sabe bastante coisa, mas... Eu sempre achei que eu sabia mais ou menos, mas sabia perto do nível que tinha, eu sabia mais, porque eu não tinha nada, eu não tive que estudar, não pude estudar com ninguém, né? Então eu fui fazendo a minha própria base. Ao buscar o meu próprio conhecimento, foi a base para mim formar uma escola, entendeu? Pianística. Eu usei o modelo da Escola Madalena Talhaferro para fazer o plano. Que foi onde começou. Onde eu comecei com música erudita. Eu falei, eu vou ter assistente. Porque a dona Madalena era uma, ela tinha a Nelly, que era chefe. E os outros eram todas assistentes. Só que aquilo que ela fez na música erudita, que eram os gestos, o toque pianístico, a flexibilidade, a firmeza, música popular, entendeu? Eu vou fazer isso com a música popular. Eu vou precisar formar uma equipe de assistentes, treinar esse pessoal, fazer o curso de treinamento e credenciando na medida que eles passam do nível e já apresentam um resultado. O resultado era a aplicação do conhecimento com o repertório que eles mesmos fizeram a montagem dos arranjos. Então, você não consegue fazer isso com menos de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, quando começou, não tinha professor para atender. Eu me lembro que o Ailton
Gogô era o apelido dele, pianista. No começo ele foi trabalhar comigo, eu falei, quem é que está dando aula de piano? Aí o Gogô, bom, o Gogô vem. Tá, Milton, eu falei, não, vamos chegar num acordo aqui. O Gogô era todo, ele sempre foi assim, meio pombadão, né? Ele falou, você precisa fazer uma entrevista. Cara, traz para mim, ele perde as fichas. Chegou um aluno hoje que veio fazer entrevista. Eu falei, tá, e como é que foi a entrevista? Ele olhou para mim, eu perguntei para ele, o que você pretende com o seu estudo? Ele era meio secão assim. O que você quer fazer, filho? Ele olhou para mim e falou, quero tocar como Oscar Peterson. O Gogô olhou para ele e falou, eu também. Ele falou, pô, eu morri, né? Vamos tomar um café. Eu falei, que sacada, viu? Que bacana. Também. Quem não quer, né? Nossa. Ele olhou para mim, amigo, pô, ele olhou para mim como se eu sou obrigado, já é uma cobrança, né? O cara que falou isso era um cara meio parrudo também, sabe? Assim, os dois imagina, né? Dois bicudos não se beijam, era ditado. Puta, essa foi demais. O que você pretende? Eu quero tocar como Oscar Peterson. Eu também. Mas esse critério sempre foi uma marca muito importante, né, no clã. Teve um período que tinha filas de espera. Até hoje eu tenho amigos que falam, cara, não consegui ter aula no clã porque tinha fila de espera. Difícil, foi difícil de atender, a gente não dava conta. O que me deixa muito feliz é que todos passaram por lá, muita gente trabalhando por aí. Muita, até hoje. Hoje eu não vou ficar falando, porque eles gostam de falar de boca cheia, eu vou ficar falando não. Deixa pra muita eles, gente, né? Para eles e para elas. Pai, tem muita gente que passou. Nossa, estão aí ocupando o lugar de destaque no nosso cenário aí. Uma competência, fazendo um trabalho maravilhoso, é aqui em São Paulo, é em Campinas, é nesse mundo aí, viu? Tem gente na Berkeley, né? Não tem mais aquele tipo de barreira que existia. Hoje você aperta um botão aí, você encontra com o mundo inteiro. O que eu estou falando aqui, você pode conferir. Falar da escola, o que é o clima, aperta lá. Tem todo o histórico, não inventando nada. Não, mas é bom falar disso e bom falar desse tipo de pessoa que nós começamos por causa da Eldorado. Né? A rádio que está deixando a gente, mas eles estão deixando um legado precioso. Mas Deus permita que outros pensem um pouco na responsabilidade que eles têm de ter na mão um instrumento que pode ser usado para ajudar o aperfeiçoamento do ser humano, elevar o nível dessa plateia, e que não estão fazendo nada, estão sendo reprodutores, como dizia aquela cantora de jazz americana, não sei se foi a Sarah Vaughan, que falou, eu vim para o Brasil louco para ouvir música brasileira, porque já gostava de música brasileira. Aí a gente falou, e aí, o que a senhora falou? Eu cheguei aqui e ouço o lixo da música americana, do pior que existe lá, toca o dia inteiro aqui. Isso é para o brasileiro ver como ele continua querendo ser enganado. E cuidado com as crianças, que eu falo. Faça essas crianças ouvir aquilo que eles não conseguem ouvir por aí. Não deixa ficar tudo soldadinho de chumbo fazendo assim a vida toda. Mais tarde ele vai fazer o que ele quiser. Mas, por favor, coloca para ele um concerto de piano e orquestra. Escolhe. Tem tanta coisa bonita, desde Mozart lá. Porra, começa a fazer ouvir, não ouve, precisa ficar o dia inteiro. Ouve um pouco. Se puder, leva presencialmente, que aí elas vão se encantar com aquela situação. Lógico, você assistir um concerto ao vivo, ver o som de uma orquestra, sabe? Precisa mostrar que isso existe. A rádio não tocava. Por que vocês não tocam o disco da gente, música instrumental? Sabe que a resposta que às vezes a maioria que a gente ouve é porque não vende. Pera, quem vende disco? A rádio é que vende, a loja de disco, por acaso está fazendo um programa de rádio? Quem vende é a loja. A loja. Não toco porque não vende, não é assim. É um absurdo, Tico. Toca para vender, né? Mas lógico, como é que você não vende esse disco se você não dá chance para que a pessoa ouça? Como é que ela pode gostar de música brasileira se ela não ouve? Você ouve música brasileira? Não. Não conhece? Não. A Débora era professora lá na escola. Ela me contou isso. Fez essa pergunta para os alunos. Eles não conhecem. Você não conhece música brasileira? Porque os pais não ouvem. As crianças... Aí começa a mostrar. Aí começa a gostar. Claro que não gosta. Jovem, hein? A criança
fazendo flauta com 6 anos, 7 anos, 8 anos. Você faz a pergunta para eles, eles 12 anos, 13 anos, já estão tocando alguma coisa. Mas eles não têm chance de ouvir, então não tem chance de gostar. Não gosta. Você fica sendo sempre na mão. Aí tem lá os professores que também não, sei lá qual é o espírito. Não estou falando de uma escola, assim, criticando nada, não tem nada que criticar, não tem nada a ver com isso. Cada um tem o seu caminho, escolhe como quer fazer o seu negócio. Você entendeu? Mas quando eu falo cuidado com as crianças, tem que tomar cuidado da mãe que está grávida. Até isso daí eu fui fazer consulta com o médico, fui perguntar a partir de quanto tempo de gravidez que a mãe já pode estar recebendo. E o médico me falou na época, a partir de ter 4 meses de gestação na barriga, já está passando impressão. Então cuidado. Com o que você ouve. Você está fazendo um crochêzinho aí, senhoras grávidas. O que está rolando para ele que vem, para ela? Né? Para quem veio? Qual é o som que está mandando? Vai reconhecer o que depois? Vai nascer perturbado? E faz bomba de flit na cabeça? Faz tanta diferença, você vê. Faz diferença. Quando eu falo da responsabilidade que tem, que esses veículos de divulgação têm, que todo mundo tem, é pensar um pouco. E não é mal, se o cara já está na dele, mas pensa nas crianças, por a salvação. Ó, o Rafa e a Alice, eu sempre toquei na barriga da Renata, desde que ela estava grávida. Isso. E a gente fica fomentando essa coisa deles ouvirem boas músicas ou músicas que possam trazer um pouco mais de serenidade para eles, né? Até hoje, quando eles estão de boa, eles gostam de colocar disco do vovô, disco do papai. Ser do vovô, não, não é só do vovô. E eles falam daqueles tipo de música. E eles falam sabe muito que existe, né? E é engraçado porque o Rafa, ele falava, como ele via, né, toda a sua trajetória e os músicos que passaram, eles falavam, toca aquele disco daquele amigo do vovô. A gente que é amigo do vovô, aquele moço que mora lá em Minas Gerais. Eu falo, o Milton Nascimento. Amigo do Então eles ficam chamando, toca aquele outro amigo, aquele que da Bahia lá. Eu falei, o Gil, põe aquele disco do Gil. Aí eles escolhem. Estão avisados que existe outro tipo de eles música. falam, aquele do passarinho, aquele que fez as músicas do passarinho, que tem foto lá em casa do vovô com ele. Eu falei, qual? Aquele do passarinho voou. Eu falei, Tom Jobim, isso, pega aquele disco lá. Então, ou seja, mas a gente não fomenta isso, a gente deixa eles livres. Mas eles tiveram a chance de conhecer, de saber que existe. Exato. É isso que eu falo. Ou seja, coisa, né? Eles cresceram, eles estão hoje sendo bombardeados por essas situações dos streaming, das redes sociais, que tem dancinha daqui, aquelas musiquinhas que são realmente passageiras, porque daqui, que eu estava falando no começo do nosso bate-papo, passou 3, 4 meses, eles nem lembram mais daquela música, porque já entrou outra. Estão bombardeados. E o processo de musicalização, quando é assim, Tico, com vocês foi assim, né? Eu como pai, sua mãe como mãe, vocês viviam junto com a gente, som ensaiando dentro de cada criança. Então, é isso. Então, passo a ser uma criança mais avisada das coisas. Com certeza. Eles não deixam de ouvir o que está rolando na modinha, eles não deixam de ouvir. Não tem nada. Não, mas eles também conhecem aquilo. É isso. Né? Essa lacuna do Maio Dourado, rádio dos melhores ouvintes. Não tem ninguém, né? Não tem ninguém ocupando esse espaço, fazendo. Né? Cada vez menor se tem, né? Tá tudo, você não tem o que escolher. Às vezes é um programa específico numa determinada rádio, não é nem a rádio em si. É um programa específico, dali num horário normalmente esdrúxulo, né? Voltando a falar da rádio, outra coisa que eles fizeram muito bacana, alguns projetos dele, um deles eu me lembro, eu participei também. Os cantores brasileiros são sempre enaltecidos letristas. Noel Rosa. Puta, que importante que ele é, né? Famoso daqui, isso aqui. Muito bem. O Noel era um músico? Era. Que instrumento que ele tocava? Então vamos falar uma música dele, que eu acho que você conhece. Feitio de Oração. Eita, música bonita. Que música? A música não é do Noel Rosa. A música é do parceiro do Noel. Quem é o parceiro do Noel Rosa? Chama-se Vadico. Só nessa música? Não. E muitas outras. E muitas outras.
que a Eldorado fez? Fez um disco com Vadico. Eles eram tão informados, tão cultos. Aí veio, eu me lembro daquela relação, Hamilton queria que você participasse dessa gravação. Eu estou falando dessa porque essa foi a música que eu escolhi para mim tocar. Falei, essa eu quero gravar, essa eu quero tocar, vou fazer um piano solo aí. E outros pianistas, outros músicos escolheram outros, fizeram um LP de Vadico. Músicas do Vadico. E tem outros assim, tem vários, que você só fala que é o Noel, sabe? Mas quem é o parceiro? Pixinguinha, hein? Isso foi o tio João, irmão do meu pai, que me falou. Presta atenção nos parceiros do Pixinguinha. Tem um lá, eu preciso... Eu sabia que a gente ia entrar nesse assunto. Né? Mas é o bom do bate-papo. Mas sabe, são os caras que faziam as músicas. Pixinguinha fazia também. Você entendeu? Porque ele tinha aquela música ali. Mas ele não era sozinho, tinha um cara que ia lá fazer as harmonias, coisa que botava a ordem na casa. Pra gente ver como é importante, né? Se não tiver músico, o cantor não vai ter quem toque pra ele. Né? Então a Eldorado fez isso, né? É um estúdio da Eldorado fazendo produções para resgatar esse tipo de coisa. Chegaram a pensar nisso e fazer um disco bonito que eles fizeram. E outras coisas mais, né? Tem que procurar lá o acervo. O acervo deles, lá, João Lara, Esquita, né? Que está aí, que pode falar alguma coisa que ele viu. Alguns não estão mais, mas tinha outros diretores lá que ocupavam posição de destaque na parte artística e que tinham chance de fazer. Que eles chegavam com uma ideia dentro da própria estrutura da direção, alguém dizia lá em cima, manda a brasa, faz. Porque custava dinheiro, mas faziam. Então a gente era bombardeado de coisa boa. Ainda bem, eu lembrei do Noel agora, né? Lembrei das produções deles. Um dos últimos discos, acho que o terceiro prêmio da música brasileira, segundo, quando o Itamar entrou, que foi um disco chamado Aquarela do Brasil, foi o Selo Eldorado. Ó. O Zimbo tem 3 prêmios, os 3 maiores prêmios importantes, com 3 formações diferentes. A primeira formação, Hamilton, Luiz e Rubinho. A segunda, Hamilton, Itamar Colasso e Rubinho. A terceira, Hamilton, Marinho e Pércio. Que ganhamos também. Pelo Selo Eldorado. Esse grupo, o último ficou 2 anos, 3 anos só. Aí o trio parou, né? Mas os 3 prêmios mais importantes do Brasil, que eu tenho os 3 troféus aqui, foram ganhos. E o segundo foi um disco do Selo Eldorado. Dourado é que bancou aquele selo. Eu acho que tem Fabiana Cosa naquele disco, tem a Débora de Aquino, tem o Fabiano, e tem um menino do bandolim que tinha ganho o concurso da Eldorado, que eu fiquei impressionado com ele, e ele tocou o meu choro. Ensinei ele a tocar o choro. Bem, então acho que a gente tem um assunto para um próximo episódio agora. Sei lá, Tico, mas tem muito assunto. Tem muito. Temos que nos informar melhor das coisas lá, porque a gente está deixando alguma coisa de fora. Com certeza. Eu acho que a gente está bom demais de conteúdo para esse episódio. E aí a gente vai para um próximo episódio, a gente entra em novos assuntos relacionados ou não com a rádio ou com... Mas tudo um podcast de musical, fazendo um conteúdo consistente, rico e com muito carinho dessa história, dessa representatividade que a música tem, através do meu querido pai, Hamilton Godoy. Muito obrigado. Agradeço. Então até o próximo. Meu querido filho, muito obrigado pela oportunidade.